E aí, povo? Beleza? Eu não vou colocar outra música, não. Senão não vai dar tempo. Já é 1h05. Vocês estão conseguindo me ouvir? No finalzinho eu coloco uma outra. Tá tranquilo? Eu tô testando uma outra ferramenta agora. O OBS Studio. Acho que ele fica melhor do que a Twitch Studio. Se tiver algum travamento aí pra vocês me avisam aqui. Pra mim tá tranquilo. Com 30 FPS. O áudio tá bom? Tá estourando? Da música tava estourando? Não? Então, beleza. Ó, agora tá tendo certeza que tá gravando. Eu tinha esquecido de habilitar uma configuração lá na Twitch, né? Essa configuração tava funcionando na minha outra conta. Então, aproveitando que... deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Bastante gente. Umas 25, 30 pessoas, mais ou menos. Eu vou recapitular. Eu vi que bastante gente ficou com dúvidas sobre a tabela verdade ontem, né? Eu vou recapitular ela, né? Um pouco mais com calma, certo? 1h05, vamos ver se mais alguém aparece aí. Já bem umas 20, 30 pessoas por aqui. Vocês viram o vídeo ontem do Keep Talking About Explodes? Vocês conseguiram ver aquele do Jovem Nerd? Ele tem uns dois, mais ou menos. Um com aquele rapaz e outro com o Totoro. Mas hoje eu vou entrar um pouquinho, né? No jogo e vou explicar um algoritmo dele. Eu fiz um algoritmo para mostrar para vocês a gente usar a tabela verdade também aplicada num algoritmo. Vamos ver. Beleza, acho que já dá para a gente começar aqui, né? Que senão não vai dar muito tempo. Ó, eu vou reexplicar aquela parte da tabela verdade através de um outro documento agora, né? Eu deixei um pouco mais colorido aqui, para ficar melhor a simbologia, né? E aí na tabela verdade, nós temos aqueles operadores lógicos que são o e, o ou e o não, né? O não é o de negativo. É o que inverte a situação de verdadeiro ou falso. Certo? Tranquilo até aí? Se parar, se der algum bug no... Diga, Vinícius. Ah, você tá vendo a matéria na faculdade. Tá bugando? Não, isso aí não buga não, cara. Isso aí é uma coisa gostosinho demais. Cada um explica de um jeito diferente. É nada, a gente vai... É que vai ficar mais palpável quando a gente começar a entrar no código. Acredito que amanhã a gente já vai entrar no C Sharp. Mas eu vou reforçar isso aqui, né? Tanto nesse mesmo exemplo de ontem, quanto no algoritmo que eu preparei com base em um dos componentes lá do jogo do Keep Talking. Certo? Então eu vou dar prosseguimento aqui. Aquele mesmo exemplo, né? Defina a resposta verdadeira ou falso, sendo... Aí eu troquei V, né? Para não ficar muito... Já que eu vou definir V e F depois, eu troquei para N. Deixa eu ver se não tem nenhum perdido aqui, nenhum V, não. Se tiver, vocês me avisam, mas eu acredito que eu não esqueci de nenhum. Então, sabendo que o número 1 é igual a 15, N2 é igual a 10, N3 é igual a 5 e N4 é igual a 0, no primeiro caso aqui,
N1 é igual a 10? Não, né? Se N1 não é igual a 10, ele é falso. E N2 é igual a 10? Sim, aí é verdadeiro. No caso de E, desse operador lógico, eu preciso que as duas opções sejam verdadeiras para eu conseguir entrar nessa... Imagina que isso fosse uma estrutura de decisão, né? Para ele conseguir fazer coisas aí dentro dessa estrutura, os dois teriam que ser verdadeiros. Como aqui eles não são, o resultado final aqui é falso. Quando um dos dois não é verdadeiro, aí o resultado final é falso, ele não passa. Eu preciso que as duas opções sejam verdadeiras. Tranquilo? Mandei aí no chat se ficou claro essa parte. Não? Eu vou fazendo os outros com calma e vamos ver se vocês conseguem assimilar melhor. Então eu vou fazer o segundo aqui. Eu vou deixar um espaço. Depois eu vou compartilhar esse documento com vocês, assim como eu fiz com a correção ontem. Vamos para esse segundo. N1 é igual a 15? Sim. Então é verdadeiro essa parte. N1 é igual a 15. E N2 é igual a 10? É. Então as duas opções são verdadeiras. Igual, verdadeiro. Se fosse o ou nesse outro aqui, ele já me retornaria como verdadeiro, porque o ou eu preciso que apenas uma das opções seja verdadeira para poder entrar na decisão. Então vamos lá, vou escrever aqui: e todas as opções têm que ser verdadeiras. O ou, havendo apenas uma opção verdadeira, já basta, certo? É basicamente lembrar desses dois pontos aqui. Vou tirar o negrito, deixar só no nome aqui. Eu vou fazer o outro agora. Então a gente ainda está nesse E, então todas as opções têm que ser verdadeiras para ele poder, né, aceitar, para poder retornar verdadeiro. Nessa outra opção aqui, deixa eu pular de linha. N1 é igual a 15? Deixa eu ver. N1 é igual a 15, então é verdadeiro isso aqui. Verdadeiro. N3 é igual a V2, é N2 aqui, né? Na verdade, ó, tá vendo que eu esqueci? O número 3 é igual ao número 2? Não, então é falso. Sendo um deles falso no operador E, né, eu preciso que as duas sejam verdadeiras para ele poder passar. Então, se ele não passou, ele é falso. Eu vou colocar no Classroom, vou colocar esse aqui e os outros que a gente fez aqui também. A correção dos exercícios. Eu já criei separado lá para a gente poder ter ele lá para consulta. Próximo exemplo. N2 é maior que 5? Vamos ver. N2 é maior que 5. Então é verdadeiro essa aqui. A outra. N3 é menor que 10? É menor que 10. Verdadeiro também. Aqui é o outro operador, é o OU. Né? Nesse OU, como os dois são verdadeiros, vai ser verdadeiro a resposta. Né? O resultado disso aqui. Mas se um deles fosse falso, ele aceitaria e o resultado se tornaria verdadeiro também. Né? Ele só seria falso se os dois fossem falsos, aí não tem como ele passar. Né? Aí, quando que a gente usa isso? E a gente vai ver quando chegar
provavelmente talvez amanhã ou quinta-feira, nas estruturas, né, de decisão if, else. A gente já fez um pouquinho disso lá no JavaScript, né? Então a gente faria alguma coisa assim, mais ou menos. Seria um if e aqui a gente colocaria, né, o que vai acontecer, né, caso passe. Então esse verdadeiro caso seja verdadeiro, vai seguir o que está aqui dentro. Caso seja falso, ele pula e segue o código aqui normal, né? Então é basicamente para isso que serve na parte da programação esse operador lógico, né? Que vocês não estão fazendo muita amarração. Vai ter outras possibilidades lógicas. Pode ser que tenha. Tem o não, né? O não. Tem o XOR, que é o X ou, né? Mas esse aí a gente usa pouco, então a gente vai apresentar conforme a necessidade. Mas basicamente são esses daqui os principais. Esse aqui inverte V com F e vice-versa, tá? Então vamos lá. Dúvidas até aí, gente? A gente viu agora o ou, como é que ele funciona, só que as duas opções, esse de cima apareceram como verdadeiras. Eu acho que nesse outro aqui vai aparecer como falso. Vamos lá. N4 é igual a 1. Não, N4 é igual a 0. Então, essa aqui é falsa. Qual que é a próxima opção? Deixa eu ver aqui. N3 é igual a 4. N3 não, é falso também. N3 é igual a 5. É falso. Aí aqui, as duas sendo falsas, aí não tem como, né? Aí ele vai me retornar falso. Ele não entraria, né, nessa parte se a gente estivesse passando por código. Certo? Então, o único caso onde retornaria falso numa estrutura de ou, seria se os dois ou todas as opções, né, comparadas fossem falsas. No caso, não seria equivalente diferente. Isso, exato, O não, o Lucas comentou no chat. No caso, não seria equivalente ao diferente? Exato, é esse. É que diferente, por exemplo, 2 é diferente de 3. Né? E aí pode ser o seguinte também. Se 2 é diferente de 3, 2 também é diferente de 4, é diferente de 5, é diferente de 6. Ele não inverte o número 2, né? Mas também ele pode se assimilar um pouco com esse operador aqui, né? O diferente, ele apenas nega um valor, mas ele não inverte a situação. Respondeu a dúvida, Lucas? Dúvidas? Beleza, ó. Eu vou fazer o seguinte, vamos para o próximo aqui. E aí vai ficar a gente vai ver o não aqui, como é que funciona ele numa equação. Nota que a gente está fechando tudo por parênteses aqui, né? Quando a gente chegar na programação e até aqui, já é bom não colocar, né, elementos matemáticos como chaves e colchetes, porque na programação eles têm outros significados, né? As chaves vocês já viram que servem para abrir classes, né? Abrir métodos ali e estruturas, né? Assim como a gente já fez lá no Media Query, fizemos também no JavaScript, lá no botãozinho de hambúrguer, né? Então, para resolver equações aqui, a gente vai colocando dentro de parênteses os elementos que nós precisarmos. Beleza? Vamos fazer esse outro aqui. N2 é igual a 10, vamos ver. N2 é igual a 10, então é verdadeiro. N4 é igual a 5? Não, é falso. Então, o que ele fala? N2 é igual a 10? Sim. Ou um ou outro. Um dos dois tem que ser.
para poder entrar. Então, se um dos dois é, que no caso esse primeiro aqui é verdadeiro, então o retorno também é verdadeiro desses operadores aqui. Certo? Agora aqui está entre parênteses. A gente tem que fazer primeiro essa verificação, ver se ela retorna verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, ou seja, as duas precisam ser verdadeiras para retornar um verdadeiro aqui. E aqui também as duas precisam ser verdadeiras para retornar um verdadeiro aqui. Então, nós teremos um verdadeiro nesse bloco, outro verdadeiro aqui, que aí também será comparado com o operador E, onde os dois têm que ser verdadeiro para poder prosseguir ali com a nossa função, o que a gente precisa fazer na nossa estrutura de decisão. Não precisaria nem continuar. Isso, não precisaria nem continuar. Se já um deu verdadeiro, ele já passa direto. No OU, tá? No E a gente tem que verificar certinho para ver se não vai ter nenhuma divergência ali. Vamos verificar esse aqui, que é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. N1 é maior que 10. É maior que 10, então é verdadeiro. N2 é menor que 15. N2 é menor que 15, então também é verdadeiro. Então aqui eu já tenho um verdadeiro ali embaixo. Eu vou fazer essa linha primeiro. N3 é menor que 10. Vamos ver. N3 é menor que 10, é verdadeiro também. N4 é igual a 0. Sim, N4 é igual a 0, também verdadeiro. Ou seja, todos deram verdadeiro. E aí nós temos na linha de baixo esse aqui que deu verdadeiro. E esse aqui também deu verdadeiro. Ou seja, verdadeiro E. Deixa eu ver se consigo colocar o E aqui. Aí. Vou trocar a corzinha aqui para ficar... Aí o resultado final... Vou colocar aqui do lado, tá? Não deu muito certo. Aqui. Deixei separado para vocês entenderem que a gente faz primeiro um bloco, depois a gente faz o outro e compara. Tranquilo? Tá esclarecendo mais as dúvidas? Agora aqui a gente vai misturar os dois. A gente vai ter o E, N1, onde as duas condições precisam ser verdadeiras. E esse aqui eu vou ter o OU. E aí se uma delas, um desses dois blocos for verdadeiro, aí ele passa para verdadeiro o resultado. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. N1 é menor que 10? Vamos ver. 15 é menor que 10, então esse aqui deu verdadeiro. N2 é maior que 15? Não, esse aqui já deu falso. N2 não é maior que 15. Então aqui já ferrou, porque aqui já vai dar falso. Mas ainda não acabou, porque a gente tem esse O aqui, né? N3 é maior que 5? Vamos ver. N3 é igual a 5, é diferente, né? Então aqui é falso. Aí o 5, esse N3 maior que 5 contaria 6, 7, 8, 5,1, 5,2, mas teria que ser igual. N4 é igual a 0, é igual a 0. Então deu verdadeiro aqui também. E aí o que nós temos aqui de resultado? Esse aqui, como o operador é E, verdadeiro com falso, dá falso no caso do E. Esse aqui, falso com verdadeiro no caso do OU, um deles estando verdadeiro, ele já aceita, então é verdadeiro. E no final aqui, esse OU, então um deles sendo verdadeiro, eu tenho o resultado final, vou colocar aqui igual verdadeiro. Acho que eu vou colocar esse aqui também para ficar mais fácil. Né? Então a gente vai fazendo essas comparações aqui. Tô alucinado? Eu errei aonde? Onde que eu errei, gente? N1 é igual a F? Onde que eu errei aqui, gente? Fala aí. N1. N1 é menor que 10?
N1 é falso aqui. Aqui. N1 é menor que 10. Ah, é verdade, é 15. Eu que viajei, gente. Ainda bem que vocês estão ativos. Na verdade, foi um teste para ver quem estava aí online na live. Para ver se vocês estavam ligeiros. Foi tudo um teste. Parabéns aí pro cabelo sem cabelo, que o cabelo sem cabelo passou no teste. Beleza? Ó, vamos lá, vamos para esse outro aqui que agora é o de negação. Se vocês perceberem mais algum erro aí, saibam que é um teste. O cluster também passou, o God Cluster. Verdade, você deu risada, mas você nem me corrigiu, né? Vamos para esse aqui, gente. Senão não dá tempo. Temos pouquíssimo tempo. Vamos verificar esse aqui primeiro, ó. Então, esse não, ele está atrelado a toda essa equação aqui. Então, o resultado que der essa equação, eu vou inverter esse resultado para verdadeiro ou falso, né? Vou colocar o resultado contrário. Então, começando essa parte da equação, N2 é igual a 10? Deixa eu ver. N2 é igual a 10, então é verdadeiro. N4, já nem precisava fazer o outro. Mas vamos lá, N4 é igual a 5? Nope, N4 é igual a 0. Então é falso. E aí, o resultado seria falso. Seria verdadeiro se não tivesse esse não aqui. Por causa do não, eu vou até deixar azul aqui como falso. Vou deixar em negrito e itálico, para vocês saberem que é falso por causa da negação. Vou até colocar aqui. Por causa do não. Vou colocar aqui embaixo. Tiro o negrito e tiro o itálico. Então deixa o itálico. Certo? Então, aqui ele me retornaria verdadeiro graças a esse operador aqui ou, né? Um dos dois estando verdadeiro, ele deixa passar. Mas aí, como o não está pegando toda a equação aqui, ele inverte o valor final. Então, eu faço uma negação aqui e verifico o valor contrário, né? Agora, aqui é um pouquinho diferente. O não está aqui, nessa primeira parte, né? Então, eu vou verificar esse primeiro, se N2 é igual a 10... N2 é igual a 10, mas o não torna ele falso. Deixa eu ver aqui se eu torno ele falso. Por causa do não. Não nem precisa, né? Eu vou colocar, vocês vão saber o que é ali. E o outro N4 é igual a 5? Não, se eu não me engano, N4 é igual a 0. Eu estou decorando isso aqui. Então, é falso. Os dois são falsos. Aí ele vai me retornar falso. Vou deixar ele em itálico também, esses outros aqui deixar normal. Só para vocês saberem e não se confundir. Se eu quisesse colocar o não na outra opção do final, é só colocar ao lado. Isso, se você quiser inverter isso aqui, deixar ele verdadeiro, essa opção, é só você colocar não aqui. Né? Usar o operador lá, que é esse aqui, o operador não. Né? Eu vou deixar aqui a lista dos operadores. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui a lista. A representação deles de forma de código, tá? Esse aqui, não, esse aqui é o E. O E são dois E's comerciais. O OU são dois pipes. O pipe, para quem não sabe, é segurando o Shift e do lado do Z tem uma barrinha aqui, a barrinha para a esquerda. Em cima tem o pipe. E o não é esse símbolo aqui, a exclamação. Vou deixar aqui para servir como referência para vocês. Certo? Dúvidas aí, pessoal? Ficou mais claro, explicado assim, desse jeito?
como se aplica isso no código, a gente vai ver logo mais. Na verdade, são com esses operadores aqui, ó. A gente continua utilizando os atributos, né? Mais, menos, vezes, fazendo comparações, né? A gente vai verificar se palavras são iguais, se palavras são diferentes, né? Então, é até bom enfatizar que o diferente, ele está naquela lista de operadores, né? É esse aqui, igual acho que foi o Cabelo que falou. É esse aqui. Exclamação igual. Mas isso aí é operador já matemático, ele já se aplica, no operador matemático. Não, vai ser muito provavelmente amanhã ou quinta-feira no máximo você já começa a mexer no código, em C#, já em C#. Certo? Isso aqui eu vou tirar, gente, porque ele não é muito lógico, ele é mais matemático do que lógico. Mas o importante é saber mais, ter em mente como é que isso aqui tudo funciona, né? Posso prosseguir? Sim. JavaScript? Muito provavelmente não. Só o que for necessário. Muito provavelmente não, porque JavaScript é uma matéria do próximo semestre, que vocês vão ver com React. Mas aí, se precisar de alguma coisa que nem a gente fez com o hambúrguer, aí o menuzinho de hambúrguer, né? A gente usa JavaScript. Mas a sintaxe é muito próxima do C#, pelo menos desses operadores, né? Não, eu preparei um ambiente, na verdade é um compilador online, aí vocês não vão precisar instalar nada na máquina de vocês conseguem mexer pelo celular também. Aí não precisa ficar se preocupando em instalar um ambiente, aí a gente faz com calma, quando voltar das aulas a gente mostra para vocês como prepara o ambiente .NET. Beleza, eu vou prosseguir. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um vídeo, o vídeo lá do Keep Talking, para quem não conseguiu ver, para quem não viu, é um vídeo mais curto do que aquele do Jovem Nerd. É o vídeo do Leão e da Nilce, e eles mostram um pedacinho do manual também para a gente entender mais ou menos como vai funcionar o algoritmo. Eu vou mostrar um exemplo de algoritmo, né, para um daqueles componentes e vou dar um exercício para outro componente. Certo? Vou passar o vídeo aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se ele pega full screen. Ele tá pegando full screen para vocês? Tá, né? Eu vou deixar ele. Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta aqui. Senhoras e senhores, vejam se... Droga. Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta aqui a Vancouver! Vai ser esse vídeo inteiro aí. E é o seguinte, galera, a gente tá junto aqui, aliás, separado em que aí computadores vocês precisam distintos, entender como é que a gente vai funciona jogar Keep Talking, No One Explodes. Vê se tá bom aí. Bomba que explode. Eu acho que Bomba não agora... explode, Deus. Acho que essa aqui é a definição de bomba. Esse daqui é um jogo ele não vai travar, uma eu fiz pessoa algumas tem que tentar configurações na minha desativar uma máquina bomba aqui. e a Por outra enquanto não deu pessoa queda tem que ler o manual. Só que tem o porém. A pessoa que tá desativando a bomba só vê a bomba. A pessoa que tá lendo o manual só lê o manual. Eu dependo da Nilce, que é a desativadora da bomba, contar pra mim como que a bomba é, pra eu tentar decifrar aqui no manual o que ela tem que fazer. Eu sou uma Então ótima o Leon, pessoa ele tá de com o descrição, manual. sempre tirei boas notas. Não existe Mas o matéria. Leon é E a doutora. Nilce, ela tá com Então, por isso que você o tá jogo aí, em Nilce. si. Precisa dizer, viu azul, eu leio azul. Eu não tenho que ver o azul. Ah, entendi agora. Por que eu tô na parte mais legal do jogo? É que eles estão enrolando. Primeira gente. bomba, por favor. Eu estou olhando aqui o manual, tá? Ok, posso começar? Pode. Começando. Você tá olhando a bomba? Tem uma caixa, tem Tem- 5 minutos. Tem Ok. 5 minutos. Você tá olhando pra ela. Estou. Ela tá começou a contar, selecionada. meu Deus do céu. Começou a contar? Começou. Tá. Qual que é o primeiro puzzle? O primeiro módulo. O que você O tá primeiro vendo? módulo tem 4
4 quadradinhos, como se fossem teclas. Teclas, tá? É o teclado, pera aí. Grego. Tudo bem, a gente tem que digitar isso na ordem, certo? Ai, eu tenho que pressionar os 4 botões do módulo na ordem que seus símbolos aparecem na coluna certa, de cima pra baixo. Qual que é o primeiro símbolo? Descreve pra mim. De cima pra baixo? Não, da esquerda pra direita? do canto superior esquerdo. É tipo um N de mão meio inclinadinho. Um N? É, um N sim. Parece com a minha letra. A voltinha é meio pontiaguda. Tá, um N, eu já identifiquei. Qual que é a próxima? Eu tenho certeza que é uma letra do alfabeto fenício. Tá, ou a egípcio. segunda, Nilce. É tipo um A, só que em vez de ter um corte no meio das duas perninhas do A, tem um corte no rabicho do A, assim. O A tem 3 pernas? Não, tem duas. Não, tem mas duas. tem um tupete. Aí o corte é no tupete. Tá, calma, eu vou achar isso daqui aqui. Ai, meu Deus, tá Nilce, demorando não muito. faz sentido isso que você tá falando, São Nilce. 3h42, Tá, o corte é no tupete, achei. Achou. É, achei. beleza. Tá, tudo bem. Ok. Qual que é a quarta? A quarta É, aqui tá debaixo do N. Não, então é a terceira. Embaixo do N é tipo como se fosse uma aranha de coleira presa num poste. Uma aranha de coleira Ela tem a presa no poste. Tá, achei, tudo bem. Beleza, tá. Qual é a última? Canto É inferior um O direito. com um rabinho embaixo, assim, tipo símbolo do feminino, mas sem o corte. Com um Tá, O. esse é o primeiro. Então eu posso clicar nele? Clica nele. Cliquei. Ai, meu Deus. Eu consigo... Depois você vai clicar no A com tupete. A com tupete. Ah! Que? Apareceu um botão. Que botão? Peraí. Vou apertar de novo, vai. Primeiro, Não, foi, tava foi. sendo. O que aconteceu Foi. nisso? Aí, depois do A do tupete. É o N. O N. Ok. E depois é a aranha. Aranha, ok. Tá verde, beleza. Verde, desativou o módulo, tá certo. Segundo agora, o próximo, É o uma que é? bolacha de waffle do lado. Que? É do lado esquerdo ou embaixo? Qualquer um, não tem Embaixo, nessa ordem. então. Embaixo tem 3 fios. Um preto, 2 vermelhos, Tá, é o... pula um e um branco. É o fio, então. Calma, É. calma. Anda, Vamos Leon, lá. 2,25. Vamos lá. São 3 fios ou 4 fios? 4 fios. 4 Ai, Leon fios. do céu. Se há mais de um fio vermelho e o último dígito, a gente tem que saber o número de série da bomba. É o seguinte, você vai clicar com o botão direito em cima da bomba e vai tentar rodar a caixa pra encontrar o número de série. Ai, meu Deus. Ok. Tem algum número de série em algum lugar? Serial. É GIN. Não, o último número. Qual que é o último número? Então é ímpar. Tá, volta na bomba lá, clica no módulo. Anda, Leon. Vai logo, Não, Leon. tá no módulo, tá? Tem mais de um fio vermelho? Tem 2. Tem 2, tá? Se há mais de um fio vermelho e o último dígito do número de série é ímpar, corte o último fio vermelho. O último O vermelho. último embaixo. Cortei. Tá, cortou, Desativei? beleza. Não desativei. Não, calma. Ai, meu Deus, Leon. 1,20, Leon. É só isso que eu tenho que... É só essa instrução que eu tenho. E agora, Leon? Não desativou a bomba? Não, agora tem um hold aqui do lado. Não desativou, não apareceu verde. Apareceu verde nesse módulo, mas a bomba continua indo. Calma, então fala pra mim. Tudo. Tá, é um hold, calma. Hold. É um botão, peraí. Ai, meu Deus do céu. Tá desativado, o tempo voltou pra 56, tá totalmente louco. 54, Não, tá menos de Nilce, um minuto. calma. Ai, meu Se Deus. o botão for azul... É vermelho. Tá escrito o quê? Hold. Droga, eu não sei o que eu faço com o botão, Nilce. Eu não sei o que eu faço com o botão, Nilce. Tá, botões. Apêndice A para identificar. Siga a regra na ordem da lista. Faça a primeira. Se o botão for azul e estiver escrito aborte, mantenha não. Se houver mais de uma pilha na bomba e estiver escrito botão, não. Se o botão for branco, não. O botão é vermelho. Se o botão for amarelo, explodindo. se o botão for vermelho e estiver escrito hold, pressione e solte imediatamente o botão. Desativou? Não acredito. Desativou? Faltando 8 segundos. 8 Eu soubesse da instrução aqui, muito obrigado. Você é louco. Mas funcionou! Eu tinha que ler a instrução, tem uma lista aqui na minha frente! Esse jogo é muito bom. Esse jogo é bom em casamentos à prova, entendeu? Ai, meu coração tá doendo! Faltando 8 segundos, cara. Agora vamos... Não, respira, porque o trem foi tenso. Vamos pra próxima bomba, Nilce. São 3 módulos. Bomba 2, vai. Primeiro módulo é o quê? Peraí. E agora? Conseguiram me ouvir? Voltou a ouvir? Alô? Aê! É que eu mutei para não dar o reverb do vídeo aqui, que está saindo da minha caixinha do notebook. Eu vou pausar por aqui, depois vocês assistam o vídeo inteiro. Tem uns 2 vídeos desse aí. Tá sem som? Voltou, gente. Tá normal aqui para mim. O vídeo eu parei, eu vou até fechar ele aqui. Ah, o pessoal tá com a live atrasada, é verdade. Então, ó, vocês viram que existe toda uma sequência lógica. O manual tá aqui, né? Aquele link do manual que eu passei para vocês ontem.
E ele faz todas essas verificações aí através de estruturas de decisão, né? Então, se tiver 3 fios lá no módulo, aí ele vai para essa parte. E que aí ele vai seguir essas instruções aqui. Se não há fios vermelhos, corte o segundo fio. Caso contrário, se o último fio é branco, corte o último fio. Caso contrário, se há mais de um fio azul, corte o último fio azul. E caso contrário, caso não seja nenhuma dessas opções, corte o último fio. Então, tem várias sequências aqui totalmente diferentes para cada um deles, né? Para cada quantidade de fios também eu tenho uma ordem diferente. Esse é o módulo mais simples que eu consegui passar por um algoritmo aí, mas os outros são um pouco mais complexos. Aquele do botão é um pouquinho mais complexo que esse, né, que ele verifica o texto do botão e a cor do botão. Então são 2 entradas. Aí a gente começa a pensar quais são as entradas aí que tem, né, em cada componente. No caso daquele do botão, é o texto e a cor do botão, para a gente conseguir ver o que fazer aqui para poder desativar aquele componente. Então, esse manual em linguagem de programação é uma coisa meio louca aí, né? Eu fiz esse primeiro aqui, eu vou dar um deles como exercício para vocês. Para ver se foi aplicado, né, esses operadores lógicos, dá para aplicar tudo aí agora nesses próximos exercícios. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz no Draw, né? Esse aqui eu peguei tirei um print de um componente com 4 fios, certo? Streamar Minecraft hoje? Hoje não. E aqui eu coloquei as instruções de 3 fios. Se não há fio vermelho, corte o segundo fio. Caso contrário, coloquei também os operadores. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, igual eu fiz do exercício. Mas vamos lá, vamos ver quais são as entradas aqui. Primeiro, eu vou iniciar, né, o programa aqui, o algoritmo. E aí eu vou precisar saber quais são as entradas, né? E que entrada eu tenho aqui? Eu tenho o fio 1, 2, 3 e 4. Tem 4 fios aqui, então eu vou chamar de F1, F2, F3 e F4. E vou determinar a cor dele. O F1 branco, o F1 amarelo, o F2 branco, o F3 vermelho e o F4 preto. E aí eu vou também, porque eu tenho que contar quantos fios tem, né? Porque algumas decisões aqui ele me conta, né? Se há mais de um fio azul, né? Se não há fios vermelhos, se o último fio é branco. Então ele faz algumas perguntas também com relação à quantidade. Então eu contei fios vermelhos 1, pretos 1, brancos 1 e amarelos 1. Não deixei o azul, apesar de ele estar falando azul aqui, porque eu quero mostrar alguns operadores lógicos aí para vocês quando nós não declaramos uma variável. Vamos lá? Tranquilo até aí? Então, primeiro é pensar quais são as entradas aí que tem, né, nesse componente. No caso, se a gente fosse passar isso para um código, quais seriam as entradas os dados de entrada. E aí eu já deixei definido porque eu já tenho, né, eu estou vendo qual cor que é cada um deles, então eu já não deixei uma variável aqui só separada, pronta para ser preenchida em um outro momento. Eu já deixei já atribuído o valor delas. E aí eu começo a primeira verificação. A primeira verificação é do manual. Se não há fios vermelhos, corte o segundo fio. Então, não há fios vermelhos, ou seja, não vermelhos, se não tem fio vermelho, ou fios vermelhos é igual a 0, né? Eu posso usar os 2 operadores, né? Eu deixei aqui esses 2 para vocês verem que pode casar, mas só isso aqui já resolveria meu caso. Mas eu deixei as 2 opções aqui de verificação na minha estrutura. Teria a entrada como posição de cada fio. Você fala com relação a isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser também. Mas eu preferi colocar um número de fios aqui para a gente saber qual é o primeiro e qual é o último fio. Né? Porque aí a gente teria que fazer uma outra verificação para saber se o fio é o último, aí poderia piorar um pouquinho esse algoritmo aqui. Então a primeira opção aqui, se não há fios vermelhos, corte
o segundo fio, que é o que ele está dizendo aqui. Corte o segundo fio, F2. Chamei de F2. E aí acaba o algoritmo aqui, né? Então, já desativou aquele componente. Caso contrário, aí a gente vai entrar em uma outra estrutura de decisão, que é essa segunda. Se o último fio é branco, o último fio, F4, é igual a branco, corte o último fio. É o que ele está dizendo aqui. Corte o último fio. Já terminou aqui, já desativou. No caso de ser falso, aqui o operador lógico, eu vou para essa outra pergunta aqui, eu vou para a linha de baixo. Caso contrário, se há mais de um fio azul, corte o último fio azul. Então, azuis, eu não determinei quantos azuis tem ali. Então, se eu nem determinei, ele não existe, né? Se ele não existe, ele não é maior do que 1, né? Então, mas caso seja maior do que 1, corte o último fio azul. Caso contrário, aí é o último caso, tá? Esse aqui, caso contrário, corte o último fio, né? Então, aí eu iria para o meu final do algoritmo aqui, desse componente, nesse estado aqui, com essas entradas, né? Mas aí eu poderia até trocar as entradas e daqui para baixo, a regra é a mesma, né? Eu coloquei a regra aqui, coloquei os operadores lógicos aqui também para vocês poderem usar como referência, né? Por mais que eu troque as entradas aqui e pegue um outro componente, essa regra aqui ela vai servir para todo o meu algoritmo, né? Ela é aplicada, tá aqui, ó. Eu passei isso aqui para cá, né? É um pouquinho mais complexo, eu poderia ter feito de outro jeito, esse corte último fio aqui é esse mesmo aqui, eu poderia de repente ter ligado direto aqui, mas aí ia ficar um rolo da bexiga, né? Eu preferi deixar assim, porque aí fica uma maneira um pouco mais encadeada, mais palpável de enxergar aqui como é que está esse fluxo, certo? 3 fios e são 4. É verdade. É 3, 4? São 4. Ixi Maria, eu que viajei agora. Eu peguei o bagulho errado, olha só. Eu montei todo o negócio pelo primeiro algoritmo. A gente pode apagar o quarto fio. Preto. Ele não serve para muita coisa. É verdade, gente. Eu que viajei. Mas ele serve para o de 3 fios. Isso que é... Eu poderia apagar esse preto aqui, ó. Verdade. F4. Vamos ver onde ele diz F4 aqui. O último fio é branco? Não é. Ele ficaria vermelho, ele continuaria... Eu apaguei o preto, né? Eu vou trocar a fotinha daquele ali para ficar mais palpável. Nossa, nem tinha percebido isso aqui. É a quarentena, gente. Voltou. Um só igual você... 2 iguais, você faz uma comparação. Isso, Lucas. Só que a gente está na... É só para exemplificar aqui. O ideal seria colocar igual, igual, tá? Eu estou colocando igual, igual para comparar, porque senão eu estou atribuindo, né? Eu já preferi já utilizar dessa estrutura mais voltada para o código aqui, né? E não utilizar algo mais lúdico, né? Que nem eu, não, ou já utilizei os operadores reais aqui. Exatamente por isso que eu coloquei igual, igual, porque senão eu estou atribuindo. Aqui eu estou atribuindo, então F1 é igual a amarelo, F2 é igual a branco, F3 é igual a vermelho, né? E aqui também estou atribuindo a quantidade de cada um deles. E aí por isso que aqui, como eu estou comparando, eu comparo um com o outro, aí são 2 iguais, igual a gente fez no JavaScript. É o quarentão chegando? 30? Que isso, gente, fiz 17 semana passada. Fala aí, Vinícius. Dá para atribuir uma variável, seria inteira? Sim, sim. A gente vai ver no C Sharp, além de colocar, né,
o nome da variável, a gente vai trabalhar no C# com o que a gente chama de tipagem forte. Né? A gente vai ter que tipar, definir qual é o tipo dessa variável. Se ela é numérica, se ela é texto, se ela é um formato de data, se é um formato booleano, a gente vai ver também. Vocês vão entender o que é booleano. Né? Então, a gente vai tratar no C# com a tipagem forte. Diferente do JavaScript, a gente só determina var lá e serve para qualquer coisa. Né? Ele compara texto com número, né? É um pouquinho diferente do C#, é um pouquinho mais fechado isso no C#. Mas eu não entrei muito em detalhes, muito provavelmente o Carlos vai entrar com vocês amanhã no C# e já vai passar esses conceitos de tipagem. É por isso que aqui no fluxograma eu não coloquei o tipo. Não era preto? Era preto, mas aí eu percebi que o algoritmo que eu criei aqui foi de 3, nem reparei que era um 4 aqui, mas faz de conta que esse fio preto não existe aqui. Eu vou alterar no Photoshop depois, vou aplicar minhas habilidades de photoshopeiro aqui para tirar esse fio dali. Certo? Dúvidas aí, gente? Ficou mais claro, assim, essas estruturas e operadores nesse exemplo? Eu tentei pegar um exemplo mais lúdico, mas que dê para aplicar aí esses operadores e as estruturas de decisão com o fluxograma. Ficou mais claro? Sanou as dúvidas aí que a grande maioria estava? Sim, só um respondeu. Beleza, então. Beleza. Agora é o momento que vocês vão pegar para fazer um pouquinho disso aí. Eu vou dar como exercício para amanhã o módulo com 6 fios, tá? Então esse é um módulo não, é esse mesmo módulo, só que com 6 fios aqui. Vocês vão fazer essa estrutura de, né, um algoritmo, vão transformar isso aqui em algoritmo igual eu fiz nisso aqui, só que, né, façam com a imagem. Eu vou passar a imagem, vou subir a atividade no Classroom para vocês. E aí vocês vão fazer no Draw.io, né, para não perder muito tempo também, porque ele já te traz todas as ferramentas prontas aqui em Flowchart. Né? Então, vocês podem fazer no Draw.io, não precisa mais fazer a mão. Eu vou deixar o link do manual no Classroom também. Vou ver se eu consigo. Vou subir o exemplo da tabela verdade que a gente fez aqui e o link dos vídeos também. Né? Todos os vídeos. São 4 vídeos. São 2 do Leon, da Nilce e 2 do Jovem Nerd. Para quem não assistiu, conseguir assistir, ver os outros módulos e de repente pensar, poxa, como é que seria isso passado para o algoritmo? Né? Esse dos fios são os mais simples. Aí depois tem uns aqui bem mais complexos. Das imagens é praticamente impossível porque a imagem teria que ter talvez até uma inteligência artificial para entender essas imagens aqui. Tem o do Genius, esse do Display, tem vários módulos aqui que são complicadíssimos para passar em algoritmo, mas para trazer de uma forma mais lúdica, né, que vocês consigam ver uma aplicação de repente em alguma coisa palpável, que nem no caso desse jogo, é uma excelente referência. Zerando o jogo, tu dá nota? Pode ser, não dá nota não, mas eu garanto que seu raciocínio vai estar paulada. Os operadores no Classroom, vou deixar, manual, operadores, vídeos. E aí eu vou colocar um material com tudo isso e vou criar uma atividade onde vocês vão criar o fluxograma desse bloco aqui com 6 fios para entregar amanhã, tá? Pelo Classroom mesmo. E aí se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem tem o Discord também, né? Vocês não estão nem usando o Discord, né? Criei um canal de voz lá para vocês tirarem dúvidas. Né? Pode mandar para mim, para o Carlos, para o Amador, para o Murilo, os mentores.
Vou subir o draw também, vou subir para esse draw assim que eu acertar a imagem do Photoshop. Eu vou pegar um módulo com 3 cores, né? Amanhã para entrega antes da live, antes da 1 da tarde, vocês podem subir pelo Classroom, certo? Deixa eu ver o que ele tem de a mais aqui. Corte ou caso contrário, se é exatamente um fio amarelo. E, ó, ele tá tendo os operadores lógicos aqui, ó. Então precisa as duas condições acontecer, senão você não corta o fio. Então eu tenho o operador E aqui, bem forte nesse aqui com 6 fios. O OU, eu não vi o OU aqui, mas já dá pra brincar. Antes das 13, isso aí. Antes das 13, meu povo. Certo? Dúvidas até aí, gente? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Como é que tá aí assistir essas aulas? Bom, agora é certeza que eu tô gravando. E eu vou subir no YouTube também, para quem tiver Smart TV, para quem tiver Xbox One, PS4, aí, ou Chromecast, alguma coisa que consiga conectar o aplicativo do YouTube, consegue ver essas lives. E a partir de amanhã vocês podem até fazer pelo celular a parte de código, através do compilador que a gente vai passar para vocês. E aí quando voltar às aulas, a gente ensina a preparação do ambiente de trabalho C# lá com a mão na massa. Vai estar disponível para ver de novo. Código pelo celular, né? Tem gente que não tem computador, né? Mas aí dá pra fazer pelo celular, sim. Não tem problema não. A última aula que não consegui ver... essa daí não foi toda gravada, mas por isso que eu revisei a tabela verdade, que foi uma coisa extra que eu passei, né, ontem. Foi revisada a tabela verdade... E eu deixei a correção no WhatsApp, né? Eu mandei para vocês a correção no WhatsApp do exercício lá, que a gente fez lá no Draw. E é para vocês comparar. Draw eu não tem para celular? Não sei. Não sei se tem para celular. Não faço ideia. Eu sei que ele tem integração com o Google Drive. Então, você tem Google Drive. Sobre as portas lógicas? Não. Não que eu saiba. Vamos ver, portas lógicas, eu não conheço por esse nome. Não é todo mundo que tem um PC Gamer com Twitch Prime, né? Por isso que a gente precisa abranger, né, vocês de uma maneira mais ampla. Aí o celular aí, quem não tem, pega com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o cachorro, né? E bora codar no celular mesmo. A gente trabalha com o que tem. Certo aí, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou continuar online, né? Se vocês tiverem dúvida aí durante a elaboração do exercício, alguma dúvida aí nas estruturas e operadores, pode mandar. A gente vai encerrar por hora. E amanhã a gente já bota a mão na massa já com código. Certo? Beleza, então. Eu vejo vocês amanhã, então, gente. Vocês querem a musiquinha? Eu vou colocar a musiquinha aqui pra vocês. Beleza? Vou deixar só uns 2 segundinhos aí, só pra vocês não acharem que eu sou ruim. Tá? Até amanhã, gente. Falou, abraço, tchau, tchau.